Olá, meus alunos da turma de Laboratório de Matemática. Aqui iniciamos mais uma sequência didática, ok? Então, vamos lá para o conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a classificação dos softwares, né? Nossos softwares que utilizamos. Vamos ver um pouco da classificação, como funciona, para depois a gente abordar o tópico que são os softwares educacionais voltados para a matemática. Vamos lá. Vamos lá. O uso de novas tecnologias, como os softwares, podem solucionar problemas encontrados no ambiente educacional, desde o fundamental ao superior. Isso é de acordo com Pacheco e Barros, ano 2013. A utilização de softwares educativos podem não ser uma possibilidade tão fácil, dependendo da disponibilidade desses recursos no ambiente escolar e o preparo dos professores no uso didático dos softwares. Então, nesse caso aí, temos que ter uma pequena preocupação, tanto no recurso que temos disponível e na preparação para a aplicação do mesmo. Através do computador e dos softwares, no caso, né, vamos falar assim dos softwares, o aluno poderá fazer uma ponte entre os conceitos matemáticos e o mundo prático. Então, é uma forma de auxiliar no ensino de matemática. Os métodos de ensino e a escolha dos softwares dependem dos objetivos que os professores desejam alcançar com o conteúdo. Como sabemos, existe uma infinita quantidade de software matemática que nos ajuda e nos auxiliam durante o ensino dos conteúdos de matemática. Eu utilizo bastante o software GeoGebra, que é quando eu estou explicando para geometria plana, geometria espacial, trigonometria. Então, é uma ferramenta, é um recurso que me auxilia muito, principalmente nesse tempo agora que estamos utilizando essas aulas remotas. Estamos tendo aula à distância, né? Através de várias plataformas também, que em seguida, nas próximas aulas, vamos estar falando sobre essas plataformas. Então, vemos que agora a tecnologia é um grande aliado da educação, ok? Vamos ver a classificação aqui em relação à funcionalidade, em relação às especificidades e em relação aos objetivos pedagógicos. Software livres é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. São os softwares livres. Um software é considerado livre quando atende aos 4 tipos de liberdade. Primeiro, a liberdade para executar o programa. Segundo, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. 3, a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o próximo. Então, você pode modificar e fazer essa distribuição. Um pequeno detalhe, essa distribuição tem que ser gratuita também. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, um software é considerado livre quando ele atende esses 4 critérios. Exemplo, temos aí o Firefox, né? Open, o Linux e o Office Solaris. São 4, e inclusive o segundo é de código aberto. Em relação à funcionalidade, o software de código aberto, o Open, nesse tipo de software, o usuário tem acesso ao código-fonte, podendo, assim, alterá-lo da maneira que quiser. A diferença deste com o software livre é que ele não atende todas as 4 liberdades citadas. Então, o código aberto é como se você fizesse um bolo e você tivesse acesso à receita, certo? Então, tendo acesso à receita, você tem um software de código aberto, você vai lá e vê toda a programação. Um exemplo, o Firefox e o OpenOffice. O inglês é bom, né? Os gratuitos, software gratuito, são disponibilizados gratuitamente, mas diferente do software livre e de código aberto, pois não se tem acesso a seu código-fonte e, portanto, não pode ser alterado ou apenas estudado. Somente pode ser usado da forma como ele foi disponibilizado. A gente tem vários exemplos de software gratuito. Nesse caso aqui, a gente não tem acesso ao código dele e nem podemos modificá-lo. De gráfico, tem esse aí, é o Gibson Photo, similar ao Photoshop. Multimídia, tem o Miro, reprodutor, qualquer formato de vídeo, e esses outros 2.
Temos um quadro aqui para diferenciar os três tipos: o software livre, o software de código aberto e o gratuito. Vamos lá, utilizar o programa. Os três permitem você utilizar o programa. Estudar o funcionamento, apenas o software livre e o de código aberto. Distribuir cópias, apenas o livre. E aperfeiçoar o programa, o livre e o de código aberto. Então, a diferença do livre para o código aberto é que eu posso aperfeiçoar, mas essas cópias não podem ser distribuídas. Eu só posso apenas utilizar elas. Exemplo aqui, ó. Esse software também, esse tem limitações de uso, podendo ser de tempo ou funcionalidade. Não tem todas as funções gratuitas, apenas para divulgação. Após algum tempo, perde sua validade. Na realidade, é uma cópia de avaliação, possibilitando ao usuário a instalação gratuita e o conhecimento do que o software é capaz de fazer. Isso aqui é como se fosse uma amostra grátis, gente. Ele disponibiliza um pouquinho para que os interessados vão lá e compram. Temos a versão demo, um software para análise, ou seja, podem ser testados gratuitamente. O termo demo, de demonstration, é aplicado particularmente a jogos. Geralmente, os programas desse tipo são uma versão mais curta do jogo, onde é permitida a sua instalação e utilização, possibilitando que seja experimentado e que se decida por sua posterior compra. Trial é semelhante ao tipo demo, mas se refere a aplicativos em vez de jogos. Pode-se testar o programa em sua totalidade e por quanto tempo quiser, mas geralmente não poderá salvar ou exportar os trabalhos feitos, pois para isso é necessário fazer a sua compra e ter a versão completa. Temos os comerciais. São aqueles desenvolvidos por alguma empresa para fins lucrativos. A maioria dos software comercial é proprietário, mas também existe software livre que são comerciais. Software proprietário também é denominado programa não livre, cuja cópia, redistribuição ou modificação são restringidas pelo seu criador ou distribuidor. Em geral, para se utilizar, copiar, ter acesso ao código-fonte ou redistribuir um software desse tipo, deve solicitar permissão ao proprietário ou pagar pelo mesmo. Aí vamos lá, tem os software aplicativos e os educativos. Qual é a diferença entre eles dois? Os aplicativos, aquele que não possui finalidades educacionais, mas que podem ser usados para esse fim. Gente, é o que mais a gente vemos hoje em dia. Nossa nova realidade, né, chamada nossa nova realidade, o que mais acontece é isso. Nós temos softwares que não era voltado para a educação, mas hoje estamos utilizando ele de modo que auxilia a gente nas nossas aulas e nesse caminho entre a educação nesse novo momento de educação à distância. Exemplo, temos aqui exemplo Excel, PowerPoint, mas temos outros exemplos mais fortes. São plataformas, algumas plataformas que utilizamos hoje não foram voltadas para dar aula e hoje utilizamos ela para o mesmo. E temos os softwares educativos, os que são elaborados para atender exigências educacionais, favorecendo o processo de ensino e aprendizado. Estes são criados para desenvolver conhecimento sobre o conteúdo didático e podem ser manipulados por alunos com ou sem mediação do professor. Temos também os tutoriais. Aqui já em relação... Gente, aqui eu estou falando já, a gente saiu aqui, ó, em relação às especialidades. Agora vamos falar em relação aos objetivos pedagógicos. Temos os tutoriais. Apresentar informação sobre uma sequência didática rígida. Apesar de o aluno poder selecionar informações dentro das bases de dados, a interação do aluno se restringe à leitura de texto ou assistir vídeos, ou animações com reduzidas interatividades. O computador assume uma postura de máquina de ensinar. É o que a gente mais vê, gente. Eita, eu não sei fazer isso. Vamos lá no YouTube ver um tutorial que é mostrando passo a passo como se realiza. Então, dentro da educação, o tutorial também serve dessa maneira. Uma lista de tarefas que o aluno deve cumprir. Aplicativo. São programas com processadores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciadores de banco de dados, que não são criados especificamente direcionados à educação, mas podem ser aproveitados no ambiente escolar, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem. Exercícios e práticas. Exercício e prática. Apresentar lições do conteúdo, uma série de exercícios avaliativos. O aluno só pode
ingressar em uma nova etapa das atividades após ser analisado seus resultados nas etapas anteriores. É bastante utilizado para revisar assuntos vistos em sala de aula, principalmente aqueles que requeiram memorização e repetição. Então, esse é um tipo de exercício de prática. A gente vai ter lá, a gente vê muitas vezes alguns aplicativos que a gente vai passando de fase, né? A gente vai fazendo, estava vendo direito da matemática, a gente vai fazendo as contas, tem um tempozinho, tem alguma enxarada, né? A gente vai respondendo e vai subindo o nível. Então, é com exercícios e práticas. Ambiente de programação. Nesse meio, o próprio aluno programa o computador, processando informações e transformando-os em conhecimento, ao passo que a recodifique e na sua transmissão no sistema através da programação. Então, essa é uma parte mais avançada, que é voltada para aquela galera já que mexe com a parte de programação. Multimídia e internet. Esse aqui é interessante, é o que a gente mais utiliza nessa nossa nova realidade. É um ambiente propício à busca de informações que apoiam atividades didáticas e reforçam a aprendizagem. Sistemas interativos que variam de acordo com o gênero e suas estratégias. Outro, simulações. Simula o acontecimento de fenômeno no computador e, dependendo do sistema, o aluno pode manipular um modelo de fenômeno através da criação de hipóteses, dos testes, da análise dos resultados e do refinamento dos conceitos. Os alunos podem ainda simplesmente ver os fenômenos sem interferência, no caso dos sistemas mais fechados. Então, aqui é como se tivesse um simulador, gente. E agora os jogos, gente, bastante utilizado na matemática, nas nossas aulas, durante os nossos dias a dia na sala de aula. É um ambiente dinâmico no qual o sistema desafia o aluno e este pode competir com o programa ou com o colega, desenvolvendo o raciocínio. O aluno aprende os campos, os conceitos através dos jogos e é desafiado a resolver problemas que, em alguns momentos, necessitam de conhecimentos prévios. Então, a gente aplica o conteúdo e coloca os jogos de uma maneira que o aluno aplique tudo aquilo que ele aprendeu durante a aula. Ok, pessoal? Então, aqui a gente encerra mais uma sequência de aulas. Então, tenham todos um bom dia e até a próxima.